Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas à Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para uma menopausa sem sintomas. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre como armar estratégias para a gente eliminar os metais tóxicos, sim, aqueles metais que vão invadindo o nosso corpo. Nós conversamos no vídeo 1 sobre metais, no vídeo 2 demos continuidade aos metais, os sintomas que eles causam no nosso corpo, e nesse vídeo nós vamos falar sobre como a gente pode estar nos ajudando a eliminar os metais. Porque na menopausa vem uma chuva de sintomas na nossa, né, devido aí à queda hormonal. E aí a gente precisa armar estratégia para acudir todos esses sintomas. E muitos dos sintomas que a gente tem tá ligado com metais tóxicos. Então vamos imaginar a nossa casa como se fosse um rio, e aí nós precisamos limpar esse rio que ao longo da vida foi jogando coisinhas, jogando lixinho ali, um lixinho aqui, e aí vem doenças. E muitos sintomas da menopausa, ele pode estar exacerbado, ele pode estar muito forte, ou às vezes nem é um sintoma da menopausa, mas ele está ali aflorado, né? Com muitos sintomas. Por quê? Porque a minha casa tá suja, o meu rio tá bagunçado, tá cheio de metal tóxico. Então, como que a gente pode estar arrumando estratégia? Então, nesse vídeo, nós não vamos falar aqui sobre doses, sobre suplementos, né? Mas sim sobre estratégias para a gente, no nosso dia a dia, estar eliminando esses metais que vão entrando ao longo da nossa vida. Porque nós estamos o tempo todo nos intoxicando, né? Basta a gente estar respirando, a gente já tá entrando coisas ruins para dentro do nosso corpo. E esses sintomas, às vezes um sintoma simples, uma pequena dor de cabeça, né? Pode ser que seja um sintoma que esteja sendo provocado por um metal que entrou e que desequilibrou o teu corpo, gerando aquela dor de cabeça. Então, bora lá, bora falar sobre o que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia para estar evitando com que esses metais entrem, para a gente deixar a porta fechada. Porque quando a gente tem uma deficiência nutricional, a gente não tá comendo direito, a gente tá com uma absorção ruim, não estamos absorvendo. E aí estando em contato o tempo todo com os metais, é como se eles encontrassem a porta aberta. Eles batem na porta, não encontram ninguém para abrir essa porta, e eles vão entrando, eles encontram a porta descancarada, e aí eles vão entrando e vão minando a nossa saúde. Então a gente precisa deixar essa porta forte, ou seja, os soldados, né, o mecanismo de defesa nosso tem que estar com um alicerce muito forte. E para isso a gente precisa fechar as portas. E eu sempre falo aqui, não adianta, por exemplo, eu entrou metal. Aí eu vou lá, faço um tratamento carésimo, né, para tirar aquele metal. Mas aí eu continuo sujando, eu continuo com os mesmos hábitos. Não vai adiantar nada. Eu vou continuar tendo problema, porque o rio vai sujar de novo, e aí eu só gastei dinheiro. Então a gente tem que sempre ir na raiz. E quando a gente pensa assim em metais, né, como a gente já conversou nos vídeos anteriores, eles podem trazer vários problemas de saúde, desde as alterações hormonais, né, distúrbios, por exemplo, da tireoide, problemas aí com aumento de peso,
diabetes, hipertensão, as alergias, depressão, tá muito ligada, as doenças neurológicas, os distúrbios digestivos, até mesmo o câncer está envolvido com metal, assim como também as doenças autoimunes, uma retenção de líquido, né? Os sintomas da menopausa que vem assim a todo vapor, com um monte de reações, né? E também reações a medicamentos, aquela pessoa que toma um medicamento e sente reação, desde um suplemento que ela tome, ela pode ter reação, e isso pode estar ligado com os metais que entraram, né? Então, eliminar, desintoxicar, né? Então, a gente precisa pensar em eliminar no nosso dia a dia e estar o tempo todo limpando esse rio, parar de sujar ele, né? No meu dia a dia, né? Eu preciso estar eliminando esses metais. Então, é importante eu armar estratégias na minha alimentação para que eu vá colocando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, que vá tendo essa ação de detoxificar o meu corpo. Então, não adianta, por exemplo, eu ficar pensando assim, eu vou fazer um detox, né? Então, eu fiz um detox e aí pronto. Aí eu parei com o detox, achei que resolveu o problema, mas eu continuei sujando. Então, eu tenho que armar estratégia na minha alimentação, no meu dia a dia. Mas, Catarina, como que eu posso estar armando essas estratégias? Tem várias coisas que a gente pode estar colocando no nosso dia a dia que vai ajudar nessa detoxificação. Então, por exemplo, quer ver, tem uma plantinha, um alimento, um tempero que tem uma ação fantástica em remover metais tóxicos do nosso corpo, que infelizmente não é todo mundo que gosta, mas ajuda demais, que é o coentro. O coentro, ele é fantástico, tem vários estudos mostrando a ação do coentro na diminuição dos metais tóxicos. Então eu posso, por exemplo, ter um coentro usando como temperos dos meus alimentos, eu posso fazer um suco verde, jogar ali um raminho de coentro, eu posso fazer um chá e colocar um pouquinho de coentro. Então o coentro, ele pode entrar ali na minha alimentação, no meu dia a dia, para eu ir limpando o rio da minha casa. Assim também como um alimento assim que a gente não dá nada, é o quiabo. O quiabo, ele é muito interessante também para a gente estar usando aquela baba do quiabo. Ele é um quelador, ele puxa os metais que estão entrando. E também a gente tem para comprar, que é a zeolita, que ela vem do carvão ativado, que também a gente pode comprar um pacote, é um pó, e daí a gente colocar lá de manhã em jejum, à noite antes de dormir, dissolve num pouquinho d'água, ali uma colherzinha de café e toma. Então ele pode ser um detoxificador ali do nosso corpo. A prata coloidal também é um outro interessante para a gente estar tomando, colocando na nossa água, e isso é muito fácil também de encontrar. E aí, quando a gente pensa assim, né, em fazer essa remoção, então o coentro vai ajudar, que eu posso estar batendo nos sucos aí, nos temperos, e a baba do quiabo, né, ele é muito interessante. A gente pode, por exemplo, pegar o quiabo e cortar ele longitudinal, né, e deixar ele de molho numa água filtrada e fervida por 12 horas, né? Então a gente pode pegar lá o quiabo, deixa ele de molho ali por 12 horas, ali, por exemplo, num copo, uns 500 ml de água ali, e aí ele vai formar uma baba, né? Aí eu vou coar e daí eu tomar essa água, um copo por semana eu posso estar fazendo nessa baba do quiabo. Eu tomar um copo disso por semana, ele é um quelador, ele é um eliminador de metal tóxico. E aí eu vou se eu não gostar, né, da baba em si, da sensação, né, porque nem todo mundo gosta de quiabo, eu posso bater com uma fruta essa baba, e aí eu nem vou perceber que tem, porque ele não tem gosto, então nem vou perceber.
Assim como aí vamos pensar assim do alumínio, né? Tirar desodorantes, né, com alumínio, observar também as maquiagens que eu tô usando, se não tem metais. E aí, o que eu posso também estar colocando ao meu favor? Os chás, né? Então, por exemplo, chá verde, que tem muito polifenol, eu posso usar, por exemplo, coentro misturado com outros chás. A pimenta, a capsaicina da pimenta tem uma ação também muito interessante na diminuição dos metais tóxicos, assim como os frutos do mar, as sementinhas, por exemplo, linhaça, semente de girassol, essas sementinhas, a própria semente de chia. Então tem uma ação também, porque tem essa baba também, né? E os metais eles se grudarem ali para ser eliminado. Então eles também vão estar ajudando. E os peixes, por exemplo, tem bastante antioxidante, nutriente, assim como, por exemplo, o azeite, um azeite bom, uma gordura boa, né? Então eles vão ter o que? Polifenóis aí, substâncias interessantes que ajuda a remover os metais. E a gente também tem os temperos, né? Os temperos eles vão ter muito organosulfurados, enxofre na composição, por exemplo, a salsinha, a cebolinha, o alho, a cebola, eles têm essa ação. Então eu tá colocando assim na minha alimentação é fantástico, vai ajudar muito, 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 muito. Assim como a gente também tem os fitoquímicos, né? Os fitoquímicos, eles estão presentes muito nas plantas em geral, nas frutas e legumes, né? Então, eles têm uma ação antioxidante e essa ação antioxidante confere a melhora aí da retirada dos metais. É como se eu fosse dando protetores ali, é como se eu reforçasse mais a minha porta para que os metais não entrem. E esses fitoquímicos, eles também vão ter uma ação, uma proteção contra câncer e previne a formação de substâncias carcinogênicas no nosso corpo, que provavelmente vem vindo dos metais. Então eles previnem isso. Então eu posso estar comendo no meu dia a dia as frutas, as verduras, numa maior quantidade aí, né? E sempre que eu puder, por exemplo, colocar coisas orgânicas, vamos pegar aí o morango, por exemplo, importante que seja orgânico. E que mais, Catarina, de alimentos que a gente pode estar colocando, né, no nosso dia a dia? Os compostos enxofrados. Os compostos enxofrados, eles têm uma ação também em remover esses metais do nosso corpo. Então, por exemplo, o que são os compostos enxofrados? Nós vamos encontrar esse enxofre na composição, né, dos alimentos, por exemplo, dos crucíferos, por exemplo, do brócolis, da couve-flor, da couve, do repolho, da couve de Bruxelas, então onde tem enxofre na composição. Então esses alimentos, eles têm uma ação benéfica aí em retirada de metal tóxico. Então, por exemplo, nós vamos ter lá nesses compostos fontes de vitaminas, fontes de minerais, e ele é um grande aliado, um grande fitoquímico que protege a gente contra câncer, né? Então todos esses, por exemplo, a rúcula também está presente, o rabanete também está presente, o nabo, agrião. Então esses tem enxofre na composição, são enxofrados que têm essa característica em ajudar a eliminar metal. E olha só que coisa interessante que eles fazem também para nós, mulheres aí na menopausa. Esses enxofrados, eles também ajudam a transformar. Então a gente tem lá a nossa estrona, né? E se eu, por exemplo, eu não me cuido, eu tô cheia de metal, eu vou transformar essa estrona numa estrona cancerígena,
tá? E quando eu consumo esses alimentos que tem uma substância que está presente ali nesses enxofrados, que chama-se indol 3-carbinol. Então, esse indol 3-carbinol, ele transforma essa estrona, né, desse hormônio nosso, numa estrona boa, ao invés da estrona ruim. E quando, por exemplo, eu não tenho essa proteção, eu corro o risco de desenvolver uma estrona ruim que leva a câncer. Então, por isso que é importante nós mulheres na menopausa estarmos consumindo esses alimentos enxofrados, que tem esse indol 3-carbinol, que tem todas essas substâncias aí para evitar o câncer, e é varredora de metal tóxico. A gente vai eliminando os metais. Que mais, Catarina, que eu posso estar colocando na minha alimentação? Então, são duas substâncias importantíssimas, que são alguns bioflavonoides, que também tem essa característica em ajudar a eliminar esses metais. Então, por exemplo, quercetina e rutina. Quercetina e rutina nós vamos encontrar, são flavonoides. Nós vamos encontrar muito na cebola, no hortelã, a maçã. Meninas, a maçã tá lotado de quercetina, é ótima. A cereja e as frutas cítricas em geral vai ter. Então, essa quercetina e a rutina, elas têm essa ação em ajudar a diminuir metais tóxicos. Meninas, tá um vento aqui, um temporal muito forte, e provavelmente vocês vão escutar esse barulho aí do vento uivando, mas vamos lá. Então, a quercetina e a rutina, que são bioflavonoides, eles são os potentes eliminadores de metais e também nos protege com várias doenças. Então, ele tem uma redução dos radicais livres, das substâncias tóxicas lá do nosso fígado. Essa rutina e a quercetina, esses bioflavonoides, eles aumentam os níveis da glutationa. A glutationa é uma enzima super poderosa, uma enzima hepática que protege lá o nosso fígado, que deixa o nosso fígado super poderoso. Tem uma proteção também lá dos nossos hepatócitos, reduzindo, por exemplo, substâncias ruins que vai gerando lá nas nossas células. E também ele melhora a sinergia, por exemplo, da vitamina C com a vitamina E, prevenindo, por exemplo, danos hepáticos, por uma diminuição das enzimas antioxidantes. Então, ele melhora todo o nosso metabolismo aí como um todo, pensando em termos de metabolismo hepático, de enzimas, de radicais livres, né? Então, tudo de defesa, ele melhora demais. E aí, então, o que é interessante a gente tá colocando, né? Então, assim, o que não é interessante a gente tá colocando na nossa alimentação, assim, no nosso dia a dia, as coisas mais congestionantes. O que são, Catarina, os mais congestionantes? Então, por exemplo, se entupindo de medicamentos, não é interessante, porque eu vou congestionar mais o nosso fígado, né? Não vou deixar o fígado processar, porque quem que elimina esses metais? É o nosso fígado, e aí nós precisamos dar condições para o fígado para que ele consiga fazer o processo da eliminação até o final, né? Então, porque dependendo da substância, eu transformo a substância numa substância mais lesiva se o meu fígado não tem condições de dar continuidade, né? Então, quando a gente está eliminando qualquer coisa, ele entra pela fase 1, a fase 2, né? E assim vai, para ser eliminado. E na fase 1 é uma fase mais tóxica, para depois se transformar na menos tóxica. Então, se eu não tenho reserva, se o meu fígado não está bom, eu não consigo jogar isso e aí eu pioro. Então, é muito importante a gente deixar de ficar sobrecarregando
o nosso fígado, né, com substâncias tóxicas, por exemplo, medicamentos, gorduras trans, né, gorduras que vão estar ali presente na margarina, nas frituras, né, laticínios, né, coisas enlatadas, alimentos enlatados, alimentos, por exemplo, que são alimentos alergênicos, que são alimentos que para o meu corpo não fazem bem. Então, por exemplo, se entupir de farinhas brancas, refinadas, né, isso vai piorar. Comer, por exemplo, assim, vísceras, as vísceras tem muito metal, muita química ali presente. Carnes carnes processadas, excesso de carne, de alimentos que vem do animal, né? Não que eu não possa comer, mas assim, eliminar o máximo que eu posso, assim, os excessos, né? Produtos de panificadora, né? Farinhas brancas, doces, açúcares, né? Então, os embutidos, salame, salsicha, presunto, mortadela, tudo que tem muito corantes artificiais, né? Tudo isso é importante que eu vá tirando. As frituras, principalmente comer frituras fora de casa, eu vou tirando esses alimentos, excesso de açúcares, doces, né? E colocando alimentos menos congestionantes, né? Alimentos que têm uma característica descongestionante. Então, por exemplo, o arroz, o inhame, o cará, a mandioca, a batata doce, por exemplo, as frutas de maneira geral, o trigo sarraceno, abóbora, por exemplo, ervas, né, as ervas em gerais, por exemplo, águas, se hidratar bastante, ter uma boa hidratação, usar nesse primeiro momento assim coisas mais sem glúten, né, que tem uma ação aí melhorada daí do nosso sistema descongestionante, vegetais, comer muitas folhas verdes, sucos verdes, tá colocando no nosso dia a dia. E os menos congestionantes, assim, nozes, amêndoas, todos os oleaginosos em geral, sementes, né, centeio, né? Então, tá colocando na minha alimentação e tirando aqueles mais congestionantes. Então, por exemplo, de alimentos que tem essa ação aí intoxicante, né? Que vai intoxicar e vai piorar o quadro ali do nosso fígado, desses metais aí que vão ficar parados. Então, por exemplo, o que é legal eu também tá colocando? A canela, o manjericão, a pimenta, por exemplo, aquela sementinha de mostarda, é muito interessante, o cominho, a cúrcuma, excelente, alecrim, gengibre, páprica, isso tudo é fantástico. A gente está colocando na nossa alimentação a sálvia, o coentro que a gente já falou, o hortelã, o orégano, tomilho, o alho, a cebola. E também, sabe uma coisa assim muito interessante aí, que a gente às vezes não dá nada, mas que tem uma ação, principalmente quando a gente pensa em retirar alumínio do corpo, o silício. O silício é um mineral muito interessante para tirar alumínio. E sabe onde que tem silício? Na aveia. A aveia está lotada de silício. Então a gente pode estar jogando aveia na nossa alimentação, aí que é muito interessante. E a gente também tem o chá de cavalinha, que também tem silício. E aí, o que eu posso também estar usando aí na minha alimentação aí do meu dia a dia? Os chás digestivos. Então, o que seria interessante? Eu posso estar fazendo 1 litro de chás e tomando aí, né? Então, um dia eu tomo outro dia eu tomo outro, mas eu ter um hábito aí de tomar uma média, 500 ml até 1 litro do chá. Sempre começa com menos e daí eu vou aumentando à medida que eu vou me sentindo bem com aquele chá ali, jogar no meu dia a dia. Então, por exemplo, a gente tem aí o chá do alecrim. O chá do alecrim, por exemplo, se eu tô pelo alumínio, que tem muito, que vai comprometer muito a minha memória, o chá de alecrim, ele atua muito
eu fico assim mais ligada, mais focada nas coisas. Então é muito interessante para os estudos, pensando em memória. Espinheira santa, pensando na parte digestiva que os metais comprometem. Sálvia, erva doce, hortelã. Então assim é muito interessante a gente estar colocando tinturas. Eu posso estar usando, por exemplo, a tintura de alecrim, tinturas de hortelã. Enzimas digestivas, aí a gente tem várias, por exemplo, a bromelina, lactase, a papaina. Papaina tem no mamão, a pepsina. Então são enzimas que vão ajudar nesse processo digestivo. Então eu posso estar jogando mamão, abacaxi aí para ir melhorando aí essa parte enzimática do nosso corpo. E a gente tem também aí que a gente pode estar colocando, né? Vamos pensar em termos assim, né? De todas as frutas e todos os vegetais. Sempre que eu puder, na medida do possível, orgânico, para que eles tenham fitoquímicos, eles tenham vitaminas, minerais, os antioxidantes, né? Então, isso tudo tem uma ação tipo assim, em quelar esse metal, e ir lá e trazendo ele e jogando fora. Trazendo e jogando fora, manda lá pro fígado, olha fígado, se vira aí, joga fora, só que eu tenho que dar condições pro fígado também, né, então por isso que é importante o tipo de alimento, tomar água, os chás, né, porque eu vou dando condições pro fígado expulsar esses metais. E é muito importante a gente pensar numa higienização também. Então, por exemplo, lavar as frutas. Nem todo mundo pode consumir, né, alimentos orgânicos. A gente sabe que tem um custo muito maior, aí dependendo do lugar que a gente esteja, né? Mas eu posso fazer toda uma higienização. Eu posso comprar, por exemplo, comprei maçã. Eu posso fazer uma higienização, lavar bem essa maçã e deixar de molho numa bacia com água e sal. Então eu peguei lá um litro de água para umas 2 colheres ali de sal grosso. Coloquei na água e deixei ali por 1 hora aquelas maçãs limpas de molho ali por 1 hora. Aí depois eu vou lá, tiro do sal, lavo e coloco, guardo, né, já higienizada. Então o sal, ele é um imã, então ele puxa as toxinas que estão no alimento e a gente consegue expulsar uma boa parte ali da química que tá ali, né, nesses alimentos. Sempre que eu puder descascar as frutas, né, é importante também, porque geralmente os metais eles vão estar presentes ali na casca, e aí eu melhoro também. Desconfie, por exemplo, de legumes muito grandes. Sabe aqueles... A gente vai assim no mercado e vê aqueles legumes lindos, maravilhosos, enormes, né? Então, geralmente, foi muito agrotóxico ali. Então, às vezes, aquele mais assim, batidinho, menorzinho ali, ele é o melhor, porque ali não foi quimicarada. Então, assim, os agrotóxicos, né, que é jogado na lavoura ali. Então, nem sempre aquele bonito é mais interessante aí para nossa saúde. Outra coisa é observar também os produtos da época, né? Então, comprar os alimentos da época, que aí você tem uma menor chance de adquirir metais ali. Comprar os próprios produtos dependendo da sua própria região também ajuda. Evitar, por exemplo, alimentos conhecidos assim com um alto índice de agrotóxico, né? Como eu falei, por exemplo, o morango, a batata, tem alimentos assim que tem uma característica maior em agrotóxico. E aí sempre que eu puder para esses alimentos, dá preferência para um alimento orgânico, né? E cozinhar bem, né, os legumes. E uma coisa assim que a gente faz muito que é errado, é aproveitar a água do cozimento. A gente aproveita a água pensando nas vitaminas, nos minerais, mas não é interessante, porque quando eu faço aquela cocção, muita parte ali dos metais, da química tá ali. Então eu tenho que jogar fora, não aproveitar a água.
porque isso vai piorar. Aí eu vou estar consumindo mais química aí para o meu corpo. Então, olha quanta coisa que eu posso estar colocando assim no meu dia a dia, na minha alimentação, que eu vou ter uma ação detoxificante aí para ir melhorando aí a retirada desses metais. Como eu falei, a gente precisa parar de sujar o rio. Então eu preciso estar colocando essas estratégias aí na minha alimentação e parar de sujar e armando estratégia para não usar esses alimentos contaminantes, esses metais tóxicos, para que eles parem de entrar. Aí eu dando condições para o meu corpo a lidar com o que vem, aí a coisa vai, aí eu vou melhorando os sintomas e as coisas vão entrando nos eixos. Então fica aí essas dicas aí para vocês, para estarem colocando no dia a dia alimentos que têm essa ação detoxificante para o nosso corpo e expulsando os metais tóxicos. Beijo!